E se eu te perguntasse, aqui no canal, se existe um profeta cuja mensagem atravessou civilizações, moldou impérios, anunciou o juízo, revelou o Messias e ainda hoje continua desafiando nossa compreensão espiritual, você estaria preparado para descobrir os segredos que ele deixou escondidos nas entrelinhas da história? Hoje vamos mergulhar profundamente na vida, nas visões e nos mistérios do profeta Isaías, um homem cuja voz ecoou acima de reis, guerras, reinos e fronteiras, e que continua ecoando até agora, chamando cada geração a escolher entre a ruína e a redenção. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta aí de qual estado você está assistindo este vídeo. Porque o que você vai ouvir agora pode transformar a forma como você enxerga toda a narrativa bíblica. Antes de ser o profeta que abalaria reis e sacudiria nações, Isaías era apenas um jovem atento ao que acontecia à sua volta. Cresceu em Jerusalém, no reino de Judá, em um período que parecia brilhante por fora, templos imponentes, palácios magníficos, riqueza espalhada pelas ruas, mas por trás desse brilho havia fissuras profundas, corrupção espiritual, injustiça social e um povo se afastando lenta e perigosamente de Deus. Isaías via tudo isso como rachaduras silenciosas, que cresciam debaixo das paredes douradas. Foi nesse cenário que sua vida mudou para sempre. Em um dia aparentemente comum, Isaías entrou no templo, mas o que ele viu ali não tinha nada de comum. De repente, o ambiente terreno desapareceu, e o céu se abriu diante de seus olhos. Ele viu o Senhor assentado em um trono sublime, tão elevado que a glória divina preenchia tudo ao redor. Serafins, criaturas que o próprio homem não poderia descrever adequadamente, cobriam seus rostos e pés em reverência, clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O chão tremia, a fumaça enchia o templo, e Isaías, diante de tamanha santidade, se sentiu esmagado pela própria impureza. Ele viu não apenas o pecado do povo, mas o seu próprio pecado exposto diante da luz divina. Desesperado, clamou: Ai de mim, estou perdido. Essa não era apenas uma confissão. Era a alma de um homem despedaçada diante da perfeição absoluta. Mas Deus não o chamou para destruí-lo. Um serafim se aproximou trazendo uma brasa viva e tocou seus lábios, declarando: sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Aquele fogo não queimava, transformava, purificava, preparava Isaías para algo maior do que ele poderia imaginar. Então veio a voz que mudaria tudo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías não pediu explicações. Não questionou o futuro, não pediu garantias. Apenas disse a frase que atravessou os séculos como símbolo de entrega absoluta: Eis-me aqui, envia-me a mim. E assim começou sua jornada, uma jornada contra reis incrédulos, contra um povo rebelde, contra impérios arrogantes e, principalmente, contra a cegueira espiritual de sua própria geração. Logo de início, Isaías enfrentou o problema mais profundo do povo: a idolatria. Eles tinham trocado o Deus vivo por imagens de madeira, pedra e metal. Isaías via com dor homens se curvando diante de estátuas que eles mesmos tinham criado. A idolatria era mais do que um ato, era uma corrupção espiritual que distorcia a identidade do povo e destruía sua relação com Deus. Mas Isaías não denunciou apenas a idolatria. Ele denunciou também a injustiça social. Os ricos exploravam os pobres. Os líderes esmagavam os humildes. Os tribunais eram corrompidos. A violência e o engano se tornaram parte do dia a dia. Isaías clamava nas ruas para que o povo deixasse suas mãos impuras, buscasse a justiça, defendesse o órfão e a viúva. Ele lembrava que Deus não aceitava louvores vazios. Ele aceitava vidas transformadas. Mesmo assim, o povo endureceu o coração. Isaías pregou, advertiu, chorou, suplicou, mas muitos taparam os ouvidos. E é aí que a história ganha um tom ainda mais profundo, porque mesmo diante da rebeldia, Isaías continuava trazendo não apenas juízo, mas esperança. Sua missão também o levou aos palácios. Isaías lidou com reis que vacilavam entre confiar em Deus ou buscar alianças políticas. Acás, por exemplo, tremia de medo diante das ameaças inimigas. Isaías o orientou a confiar no Senhor, mas o rei preferiu confiar em sua própria estratégia. Foi nesse contexto que Isaías pronunciou a famosa profecia: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Uma promessa que ultrapassava seu tempo, apontando para o Messias. Com Ezequias, a história foi diferente. Esse rei temia ao Senhor, e Isaías se tornou sua voz de direção espiritual. Foi Isaías quem lhe anunciou a aproximação da morte. E também foi por meio dele que Deus atendeu sua oração e lhe concedeu mais 15 anos de vida, confirmados com um milagre absoluto. O sol voltou para trás, e quando o poderoso exército assírio cercou Jerusalém, Ezequias não correu às armas, menos correu ao profeta. Isaías disse que Deus lutaria por eles, e naquela noite, sem que Israel levantasse uma espada,
O anjo do Senhor destruiu o exército inimigo, livrando Jerusalém de maneira sobrenatural. As visões de Isaías também atravessaram fronteiras. Ele profetizou contra a Babilônia, Egito, Moabe, Tiro, Damasco, todas as grandes nações que se exaltavam contra Deus. Ele via imperadores poderosos caírem como folhas secas diante da justiça divina. Suas palavras revelavam que Deus não governava apenas Israel, mas todo o mundo. Mas em meio ao juízo contra as nações, Isaías revelava algo extraordinário. O dia em que essas mesmas nações se voltariam para Deus, reconhecendo sua soberania e buscando sua luz. O mundo inteiro seria convidado à adoração. E então veio uma das profecias mais surpreendentes de toda a Bíblia: a revelação do servo sofredor. Esse personagem não viria com poder militar, não teria aparência majestosa, não seria aclamado de início. Pelo contrário, seria desprezado, rejeitado, ferido. Ele carregaria sobre si as dores e pecados da humanidade. Isaías descreveu esse servo como alguém que seria traspassado por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. Um cordeiro silencioso diante de seus tosquiadores. E ainda assim, por meio de seu sofrimento, viria a salvação. Séculos depois, cristãos de todo o mundo enxergariam nessa figura o retrato impressionante de Jesus Cristo. Mas naquela época, era uma profecia misteriosa, profundamente chocante e revolucionária. Isaías também olhou para o futuro distante, para tempos que nem ele nem sua geração veriam. Ele falou de novos céus e nova terra, de uma Jerusalém transformada, de um mundo sem choro, sem dor, sem morte. Falou de um tempo em que o lobo e o cordeiro pastariam juntos, em que as crianças brincariam sem medo, em que a paz cobriria a terra como as águas cobrem o mar. Ele viu a humanidade reconciliada com Deus. Ele viu o futuro da criação inteira sendo restaurada. Ele viu esperança onde ninguém mais conseguia ver. E assim, a vida de Isaías se encerra, não com derrota, mas com vitória espiritual. Seu ministério se torna um farol para todas as eras. Ele foi o profeta que enxergou mais longe, que falou com mais profundidade, que revelou mistérios que só se cumpririam séculos depois. Sua mensagem continua viva, divertindo, confrontando, purificando e, acima de tudo, apontando para a redenção final. E você que está assistindo agora, está preparado para ouvir a voz que ecoa desde Isaías até hoje? A voz que chama você a deixar a idolatria moderna, a injustiça, o orgulho e a voltar ao Deus que purifica, restaura e salva. Se essa história te impactou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque assim como nos dias de Isaías, ainda há tempo para ouvir e para ser transformado. Obrigado e um forte abraço.